algumas coisas na minha vida só aconteceram porque eu passei por aqui. Deus escolheu o lugar certo. Eu passei por isso que vocês estão passando. Eu lá no Ceifar, eu sou professor também do Instituto Bíblico, e em todas as turmas eu lembro daqui, do movimento, daquilo que vocês estão dando segmento. Porque teve uma coisa que aconteceu aqui nesse meio que foi muito definidora dos caminhos da minha vida. Eu já era um cristão, eu já era um líder, inclusive, liderava grupo de música, grupo de células e tal, mas tinha alguma coisa faltando e Deus me deu essa coisa aqui. Deus me deu essa coisa no meio de vocês, tá bom? Essa coisa se chama graça. Eu não sabia nada sobre isso. Eu vivia um evangelho querendo agradar a Deus, mas eu não sabia que, na verdade, eu já estava naquele que agrada a Deus, Cristo. Eu não conseguia viver dessa forma. E era um tormento isso para mim. Foi algo que foi uma experiência de muito sofrimento, de muito choro, de sentimento de desaprovação de Deus. Essas coisas que deixam o cristianismo muito fraco, muito fraco. E no meio do movimento que então era chamado de Alfa e Ômega, eu tive pessoas ao meu redor para falar da graça de Deus, para explicar a teologia da graça. E isso foi assim um divisor de águas. Hoje eu sou crente por isso. Se eu não tivesse passado por isso, eu não resistiria. Ninguém resiste. Ninguém resiste. Deus, Ele, por ter me escolhido, fez isso comigo. Amém? Eu sempre gosto de salientar isso, porque toda palavra e toda pregação da palavra tem a ver com isso. Toda manifestação da palavra de Deus tem a ver com isso. Tudo que Deus queira falar para você, saiba que Ele quer porque Ele é gracioso. Porque o coração dele é assim. Então, é muito importante para mim e para você que antes de ouvir qualquer coisa, a gente saiba dos valores do coração de Deus. Porque não saber disso nos gera uma tendência muito grande a interpretar as coisas mal, a fazer mau uso da palavra, a diminuir o valor de certas coisas, a dar atenção a outras que não têm tanto valor assim. A gente faz uma confusão, uma bagunça. Então, eu tenho considerado muito importante esse processo cristão de conhecer os valores do coração de Deus. O que é que Deus dá valor? O que é que Deus dá mais valor? O que é mais importante para Deus? Vocês entendem isso? Isso faz muita diferença. E a gente está tocando hoje aqui num tema que tem muito valor para Deus. Eu não sei se tem tanto valor para a igreja desses dias, mas tem muito valor para Deus. A Bíblia diz que no fim permanece a fé, a esperança e o amor. Ele diz que o maior desses é o amor. Mas eu não posso esquecer que ele está falando de 3 coisas que permanecem. Deus é eterno. Aquilo que ele dá valor também é eterno. E a esperança está nesse bolo aí. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo por que hoje a gente tem aqui que pensar sobre esperança? Que meditar sobre esperança? E saber se o nosso coração tem tido esperança? Quando o Lucas compartilhou comigo sobre o tema, algumas coisas começaram a vir no meu coração, assim, sabe? Uma avalanche. E eu disse, cara, eu preciso saber do que é que eu só tenho 1 hora, provavelmente, né? Foi exatamente o que eles me falaram, 1 hora. Eu disse, eu preciso saber o que é que vai entrar aqui. E aí eu pedi orientação a Deus e trouxe umas coisas aqui para compartilhar com vocês. Antes de entrar na mensagem em si, eu preciso falar de 3 pontos.
Eu vou inverter as coisas. Geralmente os 3 pontos é da própria mensagem, não é verdade? Assim, um bom batista conhece isso, né? Mas os 3 pontos agora vêm antes da mensagem. Tá certo? O primeiro ponto é que eu preciso saber que Deus está em uma missão. Eu não posso pensar sobre esperança sem saber disso. Deus está em uma missão. Algo de muito sério aconteceu no Éden, gente. Algo de muito sério. Se Deus pegou o filho dele amado, em quem ele tem prazer, e enviou a terra como uma ovelha ao matadouro, é porque algo muito sério aconteceu naquele lugar. Vocês entendem isso? Se Deus decidiu ver o filho dele sofrer como sofreu, na mão de homens pecadores, injustos, se Deus decidiu ver o filho dele ser envergonhado no madeiro, é porque algo muito sério aconteceu. O que foi que aconteceu naquele lugar? É muito fácil responder. Houve pecado. Mas o que é isso? Qual é o impacto disso? Queridos, o que a Bíblia deixa muito claro e que às vezes passa um pouco despercebido, ou talvez a gente não dê tanto valor, é que Deus está em missão. E quando o pecado veio, ele veio para desvirtuar as coisas, para roubar o sentido das coisas. A palavra que é mais comumente traduzida como pecado, no hebraico é shatá, que é uma palavra que tem a ver com desvio de propósito, fuga do alvo. Ou seja, uma coisa estava acontecendo, estava sendo empreendida, estava sendo desenvolvida. Deus tem um alvo, queridos. E se eu não souber disso, ou se eu ignorar isso, eu não tenho como ter esperança. Tem uma coisa acontecendo no universo, e já acontecia antes do pecado. Deus está trabalhando. Isso fica muito claro em textos como o que Jesus declara. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, tem um trabalho em curso. Tem uma coisa sendo feita. E se aprove a Deus enviar o seu filho como uma ovelha ao matadouro, é para corrigir alguma coisa que aconteceu contra isso que estava sendo feito e que está sendo feito. Nesse ponto, eu preciso ter em mente o seguinte: se Deus ele tem uma missão, se Deus está em missão, e se esse Deus é o Deus que Jó falou, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, logo, o coração cristão é um coração que não tem como deixar a esperança escapar. A menos que ele não creia que Deus está em missão, ou não creia que esse Deus é soberano nesses termos. Se Deus ele está em missão e ele é soberano, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, alguma coisa eu tenho que esperar como cristão. Vai acontecer. Vai acontecer. Não tem como dar errado. E a minha esperança está nisso? É desse lugar que a minha esperança está sendo depositada? Tem coisas muito simples no cristianismo, mas talvez por serem tão simples a gente não dá tanta importância. A gente se dispersa com as coisas mais complexas, com o debate teológico, né? Com o calvinismo, o arminianismo e essas coisas, teologia disso, teologia daquilo, daquilo outro. Mas tem coisas tão simples que, na verdade, sustentariam todo cristão de pé. E ele deixa escapar. Deus está trabalhando em algo.
Deus está fazendo alguma coisa. E isso vai dar certo. Isso vai acontecer. Entendem isso? E aí, muitos se surpreendem por ver nesses dias tantos cristãos adoecendo de depressão, tantos cristãos perdendo a esperança. Mas, queridos, como eu posso esperar que um fruto nasça fora da sua árvore? Como esperar que o cristão tenha esperanças na vida, se a esperança da vida dele, que é a esperança do reino, ele não tem? Você já parou para pensar sobre como anda a sua esperança do reino? O que é que você tem pensado? O que as Escrituras falam sobre o reino é que ele virá. As Escrituras falam que Jesus, que o Filho de Deus virá nas nuvens e todo olho verá. As Escrituras dizem que ele virá com poder e majestade. Ele disse isso no discurso escatológico de Marcos 13. Está muito claro. O próprio Jesus anuncia a sua segunda vinda. E o que é que eu tenho pensado sobre isso? É uma metáfora? É um mito? É luz e fumaça? O reino é luz e fumaça para mim? Algo muito interessante precisa ser notado. O comportamento dos apóstolos e dos mártires do primeiro século está muito vinculado a essa esperança. O modo que eles se comportavam e o impacto que eles geraram no mundo foi em razão do modo como eles esperavam e do que eles esperavam. Eles não pensavam no reino como fumaça. Eles não pensavam no reino como um mito, como uma abstração filosófica. Eles pensavam no reino concreto, numa vinda visível. Todo olho verá. Eles pensavam assim. Eles criam no que estava anunciado. E aí a gente nota que tipo de efeito havia no coração desses homens e mulheres. Que tipo de efeito havia? Eusébio de Cesareia conta alguns casos, quer dizer, vários casos de martírio. E tem um conto que aconteceu, se eu não me engano, na Fenícia, em que os cristãos eles entraram, eles foram colocados em um lugar, em uma arena. E nessa arena soltaram leões para comer aqueles homens. Só que aqueles homens exalavam tanta paz da vida deles, que os leões nem se sentiam ameaçados e nem se sentiam provocados por isso. Era muita paz. Mas, gente, ele estava diante da morte. Eles estavam diante do grande risco que todos nós tememos todos os dias. Eles não se abalavam. Sabe o que é que faziam? Obrigavam eles a fazerem assim com as mãos. Façam assim. Vocês têm que fazer assim para vocês provocarem os leões. Façam assim. Aí é que os leões viam. Só provocando mais o leão, para que o leão se sentisse com vontade de pegar aquela presa. Até então não era uma presa. Na Bíblia conta a história de Estevão. Não é verdade? E o que é que se observava na face dele enquanto ele era apedrejado? Queridos, o efeito da esperança, de uma esperança concreta, de uma esperança que não seja uma coisa abstrata, uma coisa meramente filosófica, que tem um efeito de utopia na vida cristã. Uma esperança concreta, o efeito dela na alma humana é poderoso. E o efeito da falta dela também é poderoso.
tem um poder de destruição. É interessante que a gente note que a missão de Deus, ela é fundamental para a esperança cristã. Eu preciso ter uma consciência de que Deus está fazendo alguma coisa e de que essa coisa vai chegar, para que a minha esperança se estabeleça no meu coração. Vocês estão entendendo isso? É um efeito direto. Isso é uma preciosa chave para que eu entenda como é que a esperança é formada no coração. E também me serve de medidor para pensarmos a qualidade do cristianismo. Como anda o cristianismo? Pergunte como anda a esperança. Temos esperado? Temos esperado como os apóstolos e os mártires do primeiro século? Jesus, prevendo isso, ele falou que o dia ele vai chegar como um ladrão, não é verdade? O grande dia. Esse grande dia vai encontrar muita gente cuidando das suas vidinhas, cuidando dos seus negócios, cuidando dos seus casamentos. Eu conheço, gente, muito crente que tem, inclusive, medo de falar sobre o grande dia. Enquanto nas Escrituras a gente vê gente ansiando, desejando esse grande dia, na igreja de hoje a gente vê gente com medo desse grande dia. Com medo dessa pregação interromper as suas vidinhas. Dessa mensagem ter que fazer ele ou ela pararem de tocar suas vidinhas como sempre tocaram. Desculpa, gente, está falando vidinha aqui. Não estou querendo diminuir a vida de vocês, os empreendimentos de vocês. Mas eu estou querendo dizer que há uma coisa muito maior do que qualquer coisa que a gente possa estar tocando. É só isso. Então, a pergunta vale: como anda a esperança? Ela está à altura daquilo que vem? Daquilo que Deus está fazendo? Não existe esperança na vida sem esperança do reino, queridos. Pelo menos na vida cristã, não. Um cristão sem esperança do reino, de duas uma. Ou ele vai ter que inventar uma outra esperança, e aí ele vai corromper a palavra na vida dele, ou ele vai ter que ficar sem esperança, e aí ele vai adoecer. Só dois caminhos. Dois resultados. A esperança do reino, ela é imprescindível para a vida de um cristão. Não dá para viver sem ela, não dá para tocar sem ela. E aí a gente recebe, através dessa constatação, resposta para algumas perguntas que têm surgido tanto nesses dias. Por que há tanto cristão adoecendo na alma? Por quê? Porque acredita que o reino de Deus é fumaça, é metáfora, é mito. É uma imagem utópica. Vocês entendem isso? Tem uma terceira coisa. Antes dessa terceira coisa, eu queria falar para vocês de um homem chamado Viktor Frankl. Quem já ouviu falar desse homem? Gosta dele, Vila? Esse homem é um psiquiatra, neuropsiquiatra, foi um neuropsiquiatra austríaco, judeu, que não sei se foi a felicidade ou a infelicidade, de passar por 4 campos de concentração durante o período do nazismo, da Segunda Guerra Mundial.
sofreu muito. Só que esse homem, ele apresentou uma resposta bem atípica, né, para aquele contexto de sofrimento. Ele começou a desenvolver uma teoria psicoterápica, que hoje é chamada de logoterapia. O pessoal da área de psicologia aí, que não viu, um dia com certeza vai ver, né? É muito poderoso, é muito bacana. Aqui no Brasil não tem encontrado muito lugar não, né? Mas aos poucos vai se fortalecendo. E esse homem, ele começou a notar durante esse período de sendo prisioneiro lá dos nazistas, ele começou a notar um fenômeno interessante, que aquelas pessoas que tinham algum propósito, que reconheciam em si algum propósito de vida, algum sentido de vida, elas se mantinham mais firmes, mais vivas, diante de uma situação tão hostil. Aquelas que não acreditavam em nada, elas adoeciam muito mais facilmente. Elas se deprimiam e tudo mais. Então, ele começou, a partir disso, a desenvolver uma teoria. E ele reconheceu que há no homem uma dimensão espiritual. Está para além da psique. O homem é assim, é biológico, é sim. Ele é psicológico, é sim. Ele é social também. Mas tem uma dimensão que está para além de tudo isso. Se fosse só essas três, ele seria como um animal normal. Mas ele tem mais uma dimensão, que é a dimensão que ele chama de noética, que é a dimensão que abriga o sentido da vida. E dentro dessa dimensão, o homem consegue dar suporte a toda a sua existência. Então, o trabalho dessa teoria psicoterápica é exatamente o trabalho de ajudar a pessoa. Ela propõe que o terapeuta ajude a pessoa a descobrir o sentido da sua vida. E nesse campo do sentido de vida, há implícito, gente, eu não sei se vocês concordam, mas há implícito a questão da esperança. Quem se reconhece como sentido de vida, se reconhece também esperando algo. Há algo chegando, há algo vindo. Não é verdade? Então, assim, a partir das escrituras e também das constatações de Viktor Frankl, eu posso muito bem perceber que Deus criou a alma humana com um lugar específico para a esperança. Eu preciso de esperança. A minha alma não se manterá de pé, não se manterá sadia, não se manterá firme sem esperança. Ok? Então, a terceira coisa é que a minha vida, ela depende da esperança para que a minha alma funcione de forma sadia, de forma que não empate, não atrapalhe o meu envolvimento com a missão de Deus. Deus, ele está empreendendo alguma coisa, Deus está fazendo uma coisa e eu preciso estar saudável para me envolver com isso. E se eu estiver ansioso, depressivo, se eu estiver com crise existencial, me diz, como eu estarei envolvido nos negócios de Deus? Na verdade, não, pelo contrário, o que eu vou fazer é tentar me proteger, é tentar me encher de defesas, é tentar desenvolver uma estrutura, um arcabouço ao redor de mim, que me proteja das coisas do mundo, das crises do mundo. Eu vou me encher de medos. Eu preciso estar de pé. E aí a gente entra na mensagem. Eu quero que você abra aí sua Bíblia, no livro de Romanos. Essa mensagem é uma mensagem muito simples. Abra o livro de Romanos no capítulo 5, querido. E a gente vai aprender uma coisa preciosa, através da vida de Paulo.
no verso 1, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança a virtude comprovada, e a virtude comprovada a esperança. E a esperança não traz confusão, não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que é que eu e você podemos aprender com esse texto? A primeira coisa que esse texto fala de forma muito clara é que a justificação pela fé, ela nos dá acesso a uma porta que nos leva a um lugar. A justificação pela fé nos dá acesso a uma porta, nos coloca diante de uma porta. Uma porta para um determinado lugar, que Paulo chama de paz com Deus. É um lugar diferente do lugar que estávamos antes, que era o lugar da inimizade com Deus. Nesse lugar muita coisa acontece. É nesse lugar que eu preciso estar. Se eu não estiver no lugar da paz com Deus, eu não tenho como ter esperança. É isso que esse texto está me dizendo. Se você ler aqui, a partir do verso 2, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança. Como posso me gloriar de que tenho esperança se eu não estou no meu lugar? Querido, você já se perguntou qual é o seu lugar? Você diz que foi justificado pela fé. Mas o que a Bíblia está dizendo é que se eu fui justificado pela fé, eu entrei num lugar chamado paz com Deus. Você tem paz com Deus? Ah, Mateus, então a Bíblia está mentindo. Porque se a Bíblia diz que quem foi justificado pela fé tem paz com Deus e eu não tenho paz com Deus, tem alguma coisa errada aí. Não tem nada errado. Nós temos um grande problema nesses dias. É que a gente acredita num Jesus pela metade. O Jesus das Escrituras é o Jesus que saía pela boca do próprio Jesus. Se ele é verbo, aquilo que sai da boca de Jesus é Jesus. E aí a gente pega as Escrituras e aprende somente que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas tem uma coisa que Jesus falava e que a gente ignora. O reino vem. Isso é Jesus também. Isso é o que saía da boca do Cristo. Isso é Jesus. E eu não posso dizer que acredito, que depositei minha fé, a fé da justificação no Cristo, se eu ignoro o que saía da boca do Cristo. Eu preciso entender que aquilo tem valor para o cristianismo. Eu preciso entender que a minha vida precisa ser balizada, transformada, completamente reorientada em razão de um reino que vem. O reino vem, queridos. Isso é real. As suas decisões precisam ser balizadas por isso. Aquilo que você tem feito da sua vida precisa ser balizado por isso. O reino vem, isso é real. Isso saiu da boca do nosso Cristo. Isso é o Cristo que nós devemos crer. E se eu não creio no Cristo que fala essas coisas,
Aí eu vou ficar sem entender. Pô, eu creio no Cristo, justificado e sou justificado pela fé, mas não tenho paz com Deus. Se eu não estou no lugar de paz com Deus, como eu vou ter esperança? O texto não diz somente isso. Nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Aí eu me pergunto, cara, que coisa louca isso. Como alguém se gloria na tribulação? Isso não tem sentido. Claro que não tem. Para quem não tem paz com Deus. Se eu não estiver nesse lugar chamado paz com Deus, não tem conversa. Jamais vou me gloriar na tribulação. Mas eu vi homens. As escrituras estão cheias deles. Que tinham paz enquanto eram perseguidos. E há histórias, queridos, das mais loucas a respeito disso, nos nossos dias. Acredite, tudo depende do lugar que você está. Tudo depende de onde você está. Você não precisa ficar assustado com a palavra que eu estou trazendo para você. Você deve ficar animado, aliviado, porque Deus quer paz com você. Essa é a coisa que Paulo chama de graça aqui. Deus, ele decidiu ter paz com você. E você pode, ufa. Ele quis isso. Ele aceitou. O coração dele desejou ter paz comigo. E nesse lugar de paz com ele, é que a esperança é produzida. E que você vai poder se gloriar da tribulação. E não somente isso. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a palavra perseverança aqui, ela fala de continuidade. Ela fala de se manter firme. Se manter trabalhando. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Entende? É ter ele como modelo de vida. Perseverança é você não esmurecer com as dificuldades. É saber que, na verdade, o seu lugar é o lugar de paz. E que aquilo que está vindo para atacar você está dentro do plano dele. Ele sabe o que está acontecendo. Perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada, a esperança. E volta para a esperança de novo, porque tudo isso vai produzindo mais esperança. Mais esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, o texto agora introduz uma questão fundamental. Lembra quando eu falei para vocês do Éden, que aconteceu algo muito sério no Éden? Essa coisa que aconteceu lá no Éden tem a ver com a confiança, queridos. O pecado não foi a primeira coisa que aconteceu. A tentação de Satanás. Não foi a primeira coisa. A primeira coisa que aconteceu foi a quebra da confiança. A primeira coisa que Satanás falou foi: não morrerás. Sendo que Deus falou antes o quê? Morrerás. Então, Satanás disse: não morrerás. E o homem aceitou aquela palavra que negava aquilo que o Pai havia lhe dito. Então Satanás plantou, antes de qualquer coisa, uma coisa chamada desconfiança no coração do homem. Desconfiança. A desconfiança fez o quê? Escancarou a vida humana para o pecado. E o que é o pecado? O pecado nada mais é do que o fruto de uma vida cheia de defesas. Uma vida que está tentando se defender porque não confia no Pai que tem.
Não confia em Deus. Deus está querendo me passar a perna. É uma vida que desconfia do seu Criador. E tenta, com todos os recursos, criar uma fortaleza ao redor de si mesmo. Ah, vou fazer uma faculdade porque eu não quero passar fome. Alguns, na verdade, dizem assim, vou fazer uma faculdade para tentar não passar fome, né? Eu vou arrumar uma namorada porque eu não quero ficar sozinho. Eu vou arrumar um namorado porque ele precisa ser o meu resgatador. Vocês entendem essa questão? A vida se enchendo de defesas. A vida tentando ignorar que há um propósito maior. Faz das defesas o propósito maior. Eu preciso me defender. Há um autor, Perman, é um teólogo, que ele vai dizer o seguinte, que na verdade houve uma corrupção dos instintos. Deus colocou instintos no homem. E esses instintos foram corrompidos. E todo pecado é fruto desses instintos. Autopreservação, domínio, reprodução. Todo pecado é fruto disso. O que é que corrompe o instinto? A defesa, a tentativa de se defender. A tentativa de criar uma resistência contra o inimigo, Deus. Vocês entendem essa questão? Queridos, não precisa isso. Não precisa isso. Quando você foi tomado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, isso significa que você está agora no lugar de paz. E precisa sentir paz. Deus não é seu inimigo. Descansa. Respira. Confia. Quando Jesus veio à terra, ele pediu fé aos homens. Ele convocou a fé. A palavra fé na Bíblia, ela é melhor traduzida, e alguns biblistas hoje já têm traduzido dessa forma, como depositar confiança. Fé é confiança, queridos. E o que Jesus veio foi restabelecer esse lugar original. Acredita, confia. Ele é Pai, Ele é bom. Ele não é o que Satanás disse lá no Éden. Ele não é aquilo. Ele não está querendo impedir que você seja glorioso. Ele já depositou glória. Você é glorificado nele. Qualquer coisa que seja glorificada é nele. Porque toda a glória pertence a ele. Eu não posso escapar desse lugar e tentar ser glorificado. Vocês entendem isso? Então, perseverança e confiança são duas coisas que dependem do lugar onde eu estou. Eu preciso estar num lugar que meu coração possa produzir, possa gerar essas coisas. Se eu não tiver, não adianta dar murro em ponta de faca. Você vai ser um crente decepcionado e vai botar um monte de culpa em Deus. Entende isso? Sendo que, na verdade, você é que tem resistido estar no lugar que você deve estar. Eu queria que vocês colocassem de pé agora. É muito comum, queridos, que a gente tente os mais diversos artifícios para tentar sanar os nossos medos. É muito comum. E todo medo decorre de estarmos fora do nosso lugar. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Todo o medo. Então, se você estiver no lugar do amor do Pai, tem medo nesse lugar? Vai restar medo no seu coração?
E se eu disser para você, Deus é amor, tem como você estar com Ele sem ser amado? Tem como? Se Ele é amor. Você é amado, querido. Você pode ter paz com Deus por causa disso. Feche os seus olhos. Eu queria pedir a você que orasse nesse momento. Pedindo a Deus que Ele se revele para você por completo. Ou melhor, por completo Ele não vai ter como revelar. Não porque Ele não queira, mas por causa da minha e da sua limitação. Mas peça a Ele para que você não se apegue a um Deus incompleto. Que você não se apegue a uma imagem incompleta de Deus. Que você sinta sede de conhecê-lo mais e mais. Conhecê-lo em tudo que Ele quis expressar para você. Isso é fundamental para que o nosso cristianismo não seja um cristianismo incompleto. Não seja um cristianismo que ignora as Escrituras Sagradas e depois não sabe por que os crentes não estão dando testemunho, ou os crentes não são saudáveis emocionalmente, ou seja lá o que for. Não podemos reclamar se aquilo que pode de fato nos colocar no caminho das Escrituras Sagradas, nós estamos ignorando. Pai, nós te pedimos, Senhor, que pela tua misericórdia, o Senhor nos faça conhecer o teu Filho, tal como Ele é. Nos faça conhecer o Jesus das Escrituras. Não o Jesus da religião. Nós te pedimos pelo Jesus das Escrituras. O Jesus que nasceu, viveu na terra, morreu, ressuscitou. Jesus que foi sacrifício